Entre picos nevados e paisagens de tirar o fôlego, uma mulher descobre que o frio das montanhas é incapaz de apagar o fogo que nasce em seu coração. Camila acreditava estar vivendo a viagem dos sonhos ao lado de Rodrigo, seu namorado. Mas a distância emocional entre eles crescia a cada passo da trilha, até que o destino colocou em seu caminho Mateo, o guia local, dono de um olhar penetrante e uma presença selvagem, tão imponente quanto as próprias montanhas. Entre o risco da neve e a solidão das alturas, Camila se vê dividida entre a segurança morna de um amor em declínio e a chama avassaladora de uma paixão proibida. Lá, onde o silêncio da montanha guarda segredos e o frio convida à proximidade, nasce um desejo impossível de conter. E quando a tempestade cair, ela terá de escolher, seguir pelo caminho da razão ou se entregar ao abismo doce da tentação. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe para mais romances. O vento frio cortava o rosto de Camila, enquanto ela observava pela janela do ônibus turístico as montanhas cobertas de neve que se erguiam majestosamente diante dela. Era como se estivesse entrando em um mundo à parte, um lugar onde a beleza bruta da natureza se encontrava com o mistério do desconhecido. As árvores altas, os picos branqueados e o silêncio profundo que parecia envolver cada curva da estrada lhe causavam uma sensação estranha, ao mesmo tempo de paz e de inquietação. Ao seu lado, Rodrigo digitava apressadamente no celular. O rosto iluminado pela tela denunciava sua concentração em algo que parecia mais importante do que a própria viagem. Camila suspirou. Quantas vezes, nos últimos meses, ela havia sentido aquela mesma distância. Ele estava ali, fisicamente, presente, mas a mente parecia sempre vagando entre relatórios, clientes e compromissos do escritório. Você viu isso? Perguntou ela, apontando para fora da janela, onde um grupo de cervos atravessava lentamente a neve, deixando rastros perfeitos. Rodrigo levantou os olhos por um instante, sorriu de forma automática e murmurou: bonito. E voltou, imediatamente a digitar. Camila encostou a cabeça no vidro gelado, tentando abafar a pontada de frustração que lhe subia no peito. Aquela viagem fora um presente de Rodrigo. Ele insistira que precisavam desacelerar e passar mais tempo juntos. Ela acreditara, mas até agora a impressão era de que continuavam vivendo no mesmo ritmo apressado e distraído de sempre. A voz da guia interrompeu seus pensamentos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Serra Nevada, disse, animada. Dentro de alguns minutos, chegaremos ao ponto de apoio, onde conheceremos o guia responsável por nos conduzir durante a estadia. Ele é um dos mais experientes da região. Nasceu aqui e conhece cada trilha como a palma da mão. Tenho certeza de que vocês vão adorar. Camila ajeitou o cachecol e deixou o olhar se perder novamente pela paisagem. Ela sempre gostara de aventuras, mesmo as mais pequenas. Rodrigo, por outro lado, preferia ambientes controlados, resorts, hotéis de luxo, programações pré-definidas. Quando ele sugerira essa viagem às montanhas, Camila sentira um entusiasmo quase infantil. Talvez fosse a oportunidade de reacenderem algo entre eles. Talvez o ônibus finalmente estacionou diante de um chalé de madeira imponente, cercado por pinheiros cobertos de neve. Do lado de fora, alguns funcionários já aguardavam, todos vestidos com casacos grossos e gorros de lã. Entre eles, havia um homem que imediatamente chamou a atenção de Camila. Ele estava um pouco afastado, de braços cruzados, observando a chegada do grupo. Alto, com porte firme, vestia roupas próprias para o frio intenso, mas nada escondia a imponência do corpo marcado pelo trabalho duro. O rosto era anguloso, bronzeado apesar do inverno, e os olhos de um castanho profundo que quase se confundia com o negro,
transmitiam algo difícil de definir, ao mesmo tempo segurança e mistério. Quando a guia se aproximou dele para apresentá-lo, o coração de Camila acelerou de uma forma que ela não soube explicar. Este é Mateu, nosso guia. Durante toda a expedição, anunciou. Ele nasceu e cresceu aqui. Nenhum outro conhece essas montanhas como ele. Mateu inclinou a cabeça em cumprimento. Sua voz era grave, carregada de um sotaque rústico, mas extremamente clara. Sejam bem-vindos. Ele olhou diretamente para o grupo, mas quando os olhos pousaram em Camila, permaneceram nela por um segundo a mais do que seria necessário. Aquele instante pareceu suspender o tempo. Ela sentiu o calor subir-lhe às faces, apesar do vento gelado. Baixou os olhos rapidamente, tentando disfarçar. Rodrigo, ao lado, nem percebera. Continuava ocupado, agora tentando reconectar o celular à internet, sem se dar conta da eletricidade invisível que atravessara o ar. O check-in foi feito, e cada casal ou viajante recebeu as chaves de seu quarto no chalé. Camila encantou-se com os detalhes: paredes de madeira polida, uma lareira acesa que perfumava o ambiente com cheiro de lenha, tapetes felpudos espalhados pelo chão. Do lado de fora, a varanda oferecia uma vista impressionante dos picos nevados que se erguiam como guardiões silenciosos. Lindo, não é? Ela comentou, abrindo os braços como se quisesse abraçar aquela imensidão. Rodrigo assentiu, mas não levantou os olhos do celular. Sim, incrível, e voltou a digitar. Camila reprimiu o incômodo e decidiu não insistir. Em vez disso, pegou sua câmera fotográfica. Amava registrar imagens, guardar momentos. Quem sabe, ao mostrar a Rodrigo o quanto aquela paisagem era única, ele não se deixaria contagiar também. Mais tarde, o grupo foi conduzido até o refeitório, onde uma refeição típica os aguardava. O aroma de sopas quentes, queijos e pães recém-assados preenchia o ambiente. Camila sentou-se à mesa ao lado de Rodrigo, mas seu olhar, involuntariamente, procurava Mateu, que conversava com outros funcionários perto da lareira. Ele parecia tão diferente de qualquer homem que ela conhecera. Não havia nele a sofisticação calculada de Rodrigo, nem o polimento social dos executivos com quem costumavam conviver. Mateu era bruto, intenso, real. Sua presença dominava o ambiente de maneira quase silenciosa, como se não precisasse de esforço para ser notado. Em determinado momento, seus olhos se encontraram novamente. Camila sentiu o coração disparar e desviou o olhar de imediato, como se tivesse sido pega em flagrante. Ainda assim, não conseguiu evitar o sorriso que se formou em seus lábios, discreto, involuntário. Na manhã seguinte, todos foram chamados para a primeira trilha. O frio cortante fazia com que cada respiração se transformasse em nuvem diante do rosto. Mateu estava à frente, distribuindo instruções com firmeza. Mantenham-se sempre em grupo. A neve é traiçoeira. Ele passou os olhos por todos, como se estivesse gravando cada rosto na memória. Quando os olhos encontraram Camila, ela sentiu novamente aquele impacto invisível, como se o ar ficasse mais denso ao redor. Se alguém ficar para trás, avise imediatamente. Rodrigo parecia entediado, embora tentasse esconder. Reclamava do peso da mochila, da dificuldade do terreno, da impossibilidade de sinal de celular. Camila, em contrapartida, sentia-se viva. Cada passo sobre a neve crocante, cada rajada de vento frio no rosto, trazia-lhe uma estranha sensação de liberdade. Ela caminhava alguns metros atrás de Rodrigo, absorvendo a paisagem, quando percebeu que Mateu se aproximava, conferindo se todos estavam bem. Quando ele chegou perto dela, perguntou: "Está se adaptando?" Camila assentiu, tentando não parecer nervosa. "Sim, é maravilhoso aqui." Mateu esboçou um leve sorriso
e por um instante seus olhos se demoraram mais do que o necessário nos dela. Havia algo naquele olhar que a desarmava, como se ele pudesse enxergar além das palavras. Rodrigo, alguns passos à frente, não notou nada. Mas Camila sentiu, no fundo do peito, que aquela viagem não seria apenas uma aventura nas montanhas. Algo havia mudado desde o instante em que os olhos de Mateu se encontraram com os seus e, embora ainda não pudesse compreender, o frio da neve jamais seria suficiente para apagar o fogo que começava a nascer dentro dela. A manhã nas montanhas era diferente de tudo o que Camila já havia vivido. O sol surgia tímido por trás dos picos nevados, pintando o céu com tons alaranjados e dourados que refletiam sobre a neve como se fossem cristais espalhados por todo o vale. O frio era cortante, mas ao mesmo tempo revigorante. Cada respiração parecia trazer vida nova. Rodrigo, porém, não parecia compartilhar do mesmo encanto. Ele ajeitava as luvas, resmungava sobre a mochila pesada e olhava de tempos em tempos para o relógio de pulso, como se tivesse compromissos a cumprir mesmo em meio àquele paraíso branco. Camila observava em silêncio. Quanto mais ela se deixava fascinar pela beleza ao redor, mais percebia o quanto ele estava distante, fechado em um mundo próprio. Foi nesse contraste que a presença de Mateu começou a se destacar ainda mais. Guia caminhava à frente, imponente, os passos firmes e seguros, como se a neve fosse apenas parte de si. O casaco pesado desenhava sua silhueta larga e forte, mas era no olhar que se escondia sua verdadeira força, atento a tudo, aos mínimos detalhes, como se fosse capaz de prever cada mudança no clima, cada risco invisível na trilha. "Vamos, por aqui", disse ele em voz firme mas calma, indicando um caminho estreito que contornava um penhasco. "O terreno é mais seguro e a vista vale a pena." Camila seguia os passos dele com fascinação. Havia algo em Mateu que a desconcertava. Não era apenas a aparência. Embora fosse impossível ignorar a beleza rústica do rosto marcado pelo vento e pelo sol. Era a forma como se movia, como se o mundo inteiro obedecesse ao ritmo de sua respiração. Rodrigo, em contrapartida, bufava. "Não podíamos ter pego a rota mais curta?" Mateu ergueu os olhos para ele e, por um instante, a firmeza de seu olhar fez Camila prender a respiração. "A rota curta pode ser traiçoeira nesta época do ano." O tom não era agressivo, mas também não deixava espaço para discussão. Rodrigo murmurou algo baixo, mas calou-se. Camila, discretamente, esboçou um sorriso. Havia naquele embate silencioso algo que ela não soubera nomear, mas que a fez sentir um calor estranho, como se tivesse presenciado uma força que faltava há muito tempo em sua vida. No topo da trilha, o grupo fez uma pausa. A vista era de tirar o fôlego. Um vale branco profundo, ladeado por montanhas que pareciam tocar o céu. O vento assobiava entre as rochas, levantando pequenos redemoinhos de neve. Camila afastou-se alguns passos, tirou a câmera da mochila e começou a fotografar. Sentia-se livre, viva, como se cada clique fosse uma forma de guardar para sempre aquela experiência. Foi então que ouviu uma voz atrás de si. "Você tem um bom olhar." Virou-se. Mateu estava parado ali, observando-a. Os olhos escuros refletiam o brilho do sol na neve, e por um instante Camila esqueceu-se de respirar. "Eu gosto de registrar momentos", respondeu, tentando soar natural. "É como se, através das fotos, eu pudesse voltar a sentir o que vivi." Mateu assentiu lentamente, sem desviar o olhar. "A maioria tira fotos para provar onde esteve. Você parece tirar para não esquecer como se sentiu." As palavras dele tocaram fundo. Era como se tivesse enxergado diretamente dentro dela, sem esforço.
Camila sentiu um rubor aquecer-lhe o rosto e voltou-se para a câmera, tentando esconder a confusão. Rodrigo aproximou-se, interrompendo o instante. Ei, amor, me tira uma foto aqui com o vale atrás. Ele ergueu os braços, sorrindo de forma ensaiada. Camila obedeceu, tirou a foto e mostrou rapidamente na tela. Perfeita, disse. Rodrigo já havia se virado, ocupado em ajeitar o casaco para a próxima pose. Mateu permaneceu em silêncio, mas antes de se afastar, lançou a Camila um olhar intenso, profundo, que ficou cravado nela como uma chama escondida. Sob a neve, naquela noite no chalé, o grupo reuniu-se em volta da lareira. O frio lá fora era quase insuportável, mas dentro o calor das chamas aquecia o ambiente, acompanhado pelo aroma de vinho quente e especiarias. Camila sentou-se em um dos sofás, enrolada em uma manta, observando os flocos de neve caírem pela janela. Rodrigo, ao seu lado, tentava se conectar ao Wi-Fi do chalé, frustrado a cada tentativa. Mateu entrou na sala alguns minutos depois. O ambiente pareceu mudar instantaneamente. Não que ele fizesse algo de especial. Caminhava de forma natural, sem pressa, cumprimentando com um gesto de cabeça. Mas era como se sua simples presença alterasse o ar, tornando-o mais denso, mais vivo. Ele se aproximou da lareira e começou a falar com alguns hóspedes sobre a previsão do tempo, as trilhas, dos próximos dias, os cuidados necessários. Sua voz era grave, serena, e Camila sentiu-se hipnotizada. Em determinado momento, seus olhos se encontraram novamente. Não houve sorriso, não houve palavra, apenas um olhar. Mas dentro dele havia uma intensidade que Camila não conseguiu ignorar. Era como se Mateu dissesse coisas que jamais seriam ditas em voz alta. Rodrigo levantou-se, cansado de lutar contra a conexão do celular. Vou para o quarto. Vem? Perguntou. Camila hesitou por um segundo. Já vou. Quero ficar mais um pouco. Ele deu de ombros e saiu. Sozinha, Camila permaneceu ali, olhando as chamas. Poucos minutos depois, sentiu um movimento ao lado. Mateu sentara-se na poltrona próxima, não muito perto, mas perto o suficiente para que ela sentisse o calor de sua presença. Amanhã a trilha será mais longa, disse ele sem desviar o olhar do fogo. Se cansar, não force. A montanha sempre cobra quando alguém tenta desafiá-la. Camila sorriu, olhando para as próprias mãos. Obrigada pelo conselho. Vou lembrar. Um silêncio confortável se instalou. Era estranho como, ao lado dele, ela não se sentia obrigada a preencher o espaço com palavras. Era como se bastasse estar ali, dividindo o mesmo ar, a mesma chama, o mesmo instante. Quando finalmente se levantou para ir ao quarto, Camila se despediu com um simples boa noite. Mas a forma como ele respondeu, baixo, firme, com um calor, quase imperceptível na voz, ficou ecoando dentro dela até muito depois, quando já estava deitada na cama ao lado de Rodrigo. Ela fechou os olhos tentando dormir, mas em sua mente não era o rosto do namorado que aparecia. Era o olhar profundo de Mateu, queimando como uma chama escondida sob o gelo das montanhas. E no íntimo, Camila sabia que algo havia sido despertado dentro dela, algo que nenhuma nevasca seria capaz de apagar. O vento da manhã soprava frio, carregando partículas de neve que cintilavam como pequenos diamantes sob a luz tímida do sol. Camila ajeitou o gorro sobre os cabelos castanhos e inspirou fundo o ar rarefeito, tentando disfarçar a ansiedade que apertava seu peito. A cada passo na trilha estreita que serpenteava a encosta da montanha, sentia-se mais distante de Rodrigo e mais próxima de um sentimento perigoso que vinha crescendo silenciosamente, a atração por Mateu. Rodrigo caminhava, à frente, indiferente, preocupado apenas em manter o ritmo acelerado. Não oferecia a mão nos trechos mais íngremes, não se virava para verificar se Camila estava bem.
Mateu, por outro lado, permanecia logo atrás dela, atento a cada movimento, como se seu olhar fosse uma rede pronta para ampará-la caso tropeçasse. Está conseguindo acompanhar o ritmo? A voz grave de Mateu quebrou o silêncio, carregada de cuidado. Camila olhou de relance para ele e seu coração acelerou. Havia sinceridade em sua pergunta, não apenas uma formalidade de guia. Estou, respondeu, embora sentisse as pernas queimarem pelo esforço. Só um pouco cansada, ele sorriu, aquele sorriso que aquecia mais que qualquer casaco. Não precisa apressar o passo. A montanha sempre recompensa quem a respeita. Ela assentiu, deixando que aquelas palavras ecoassem dentro dela. Respeitar a montanha. Talvez devesse também respeitar os limites do próprio coração. Mas como, se toda vez que Mateu se aproximava, o mundo parecia ganhar um novo sentido? O caminho ficou mais estreito. Um penhasco abria-se ao lado esquerdo, profundo e coberto de pedras e neve. O vento ali era mais forte, arrancando arrepios da pele. Camila se encolheu, tensa, e segurou-se em uma rocha para não perder o equilíbrio. Rodrigo já estava metros à frente, alheio ao perigo. Foi nesse momento que tudo aconteceu. Um pedaço de neve acumulada desprendeu-se da encosta acima, despencando em direção à trilha. Camila ouviu o estalo, e antes que pudesse reagir, o chão sob seus pés cedeu ligeiramente, fazendo-a escorregar. Camila! O grito de Mateu ecoou. Ela sentiu o corpo ser puxado pela gravidade, o abismo se abrindo diante de si. O tempo pareceu parar. O coração bateu descompassado, e por um instante ela acreditou que seria engolida pelo vazio gelado. Mas uma mão forte a segurou pelo braço. Mateu, com reflexos rápidos, a puxou contra si. O impacto foi intenso, fazendo-os caírem, juntos, sobre a neve dura. O corpo dela ficou colado ao dele, e o cheiro de couro e pinho a envolveu. O peito largo de Mateu subia e descia ofegante, enquanto os olhos castanhos dele queimavam de preocupação. "Está bem?" Ele perguntou, ainda sem soltá-la. Camila estava tão atordoada que levou alguns segundos para responder. O calor das mãos dele em sua cintura era quase tão avassalador quanto a queda que quase sofrera. Eu acho que sim", murmurou, a voz trêmula. Rodrigo, que finalmente se deu conta do ocorrido, voltou correndo. "O que aconteceu?" perguntou de forma brusca, o olhar mais irritado do que preocupado. Mateu manteve Camila protegida em seus braços por alguns instantes antes de soltá-la. A neve cedeu. Ela quase caiu. A voz dele era firme, mas havia uma ponta de acusação. "Rodrigo", suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eu disse para você prestar atenção, Camila. Não dá para se distrair assim." As palavras caíram como facas em seu coração. Ela acabara de escapar da morte, mas o namorado só via nela uma culpada. Já Mateu a olhava como se fosse a coisa mais preciosa que já segurara nos braços. Camila desviou os olhos, tentando controlar as lágrimas. Mateu, percebendo o desconforto, levantou-se e a ajudou a ficar de pé, suas mãos firmes envolvendo as dela. "Vamos descansar um pouco antes de seguir", sugeriu, encarando Rodrigo com firmeza. Relutante, Rodrigo concordou e seguiu alguns metros adiante, deixando-os para trás. Sentados sobre uma pedra, Camila e Mateu permaneceram em silêncio por alguns instantes. O coração dela ainda batia acelerado, não apenas pelo susto, mas pelo contato intenso com aquele homem que surgira em sua vida como um furacão. "Você realmente me salvou", ela sussurrou, fitando a neve diante de si. Mateu inclinou-se ligeiramente, buscando seus olhos. "Eu faria isso 1000 vezes, Camila." A voz dele era baixa, mas carregava uma verdade que a fez estremecer. Ela respirou fundo, lutando contra a onda de sentimentos. Não deveria se sentir daquela forma, mas não podia negar a intensidade que queimava dentro dela. Um silêncio.
cheio de significado, se instalou entre eles, até que Rodrigo os chamou de longe, exigindo que continuassem a trilha. Camila se levantou, mas quando passou por Mateu, os olhares se encontraram, e foi como se uma faísca incendiasse o ar frio. Naquele momento, Camila compreendeu que a queda na montanha fora apenas o prenúncio de algo maior. Ela estava prestes a se lançar em um abismo ainda mais perigoso, o do desejo que a consumia por Mateu. E, diferente da trilha, não havia cordas, nem apoios, nem chão firme para segurá-la. Apenas a vertigem de um amor proibido que ameaçava mudar sua vida para sempre. O céu começou a mudar lentamente. No início, eram apenas algumas nuvens cinzentas que surgiam no horizonte, cobrindo o brilho suave do sol da tarde. Mas Mateu, com sua experiência de guia, percebeu antes de todos que algo mais grave se aproximava. Seus olhos se estreitaram, avaliando o traçado do vento, o cheiro no ar, o movimento apressado das aves que cortavam o céu. Uma tempestade está vindo, ele anunciou, a voz firme, mas carregada de preocupação. Camila sentiu um arrepio, percorrer-lhe a espinha, e não era apenas por causa do frio. Rodrigo, no entanto, não demonstrou o mesmo cuidado. Sempre há tempestades por aqui, não é? Vamos continuar. Quanto antes descermos, antes chegamos ao hotel. Mateu negou com a cabeça sério. Se entrarmos em campo aberto quando a tempestade cair, será perigoso. Precisamos encontrar abrigo agora. Rodrigo bufou, claramente contrariado, mas não contestou mais. Camila, que já começava a sentir os primeiros flocos de neve caindo sobre seus ombros, apertou o casaco em torno do corpo. O vento ganhava força e a montanha parecia se transformar diante de seus olhos. O que antes era uma paisagem majestosa, agora se tornava um cenário ameaçador. Seguindo a liderança de Mateu, eles se apressaram até encontrar uma pequena gruta natural, formada por rochas irregulares. Não era ampla, mas oferecia a proteção necessária contra o vento cortante e a neve que começava a cair com intensidade assustadora. Assim que entraram, a escuridão os envolveu parcialmente. O som da tempestade do lado de fora ecoava como um rugido selvagem. Camila se encolheu em um canto, os lábios trêmulos, enquanto Mateu acendia uma pequena lanterna de emergência que trazia na mochila. A luz amarelada iluminou seus traços firmes, o olhar atento, os movimentos precisos. Rodrigo, por outro lado, parecia mais preocupado em reclamar. Isso é ridículo. Ficar preso aqui no meio do nada por causa de um pouco de neve? Mateu se virou lentamente, o olhar penetrante. Não é um pouco de neve, é uma tempestade de montanha. A firmeza em sua voz fez Camila estremecer. Aqui, isso pode significar a diferença entre viver e morrer. Rodrigo ergueu as mãos, em sinal de rendição, mas não voltou a falar com eles. Pegou o celular, tentando inutilmente sinal de rede, e se isolou ainda mais em um canto. Camila observou em silêncio, o coração apertado. O homem com quem acreditara poder compartilhar a vida parecia cada vez mais distante, frio, egoísta. E ali, tão próximo dela, estava alguém completamente diferente. Alguém que a fazia se sentir segura, protegida, desejada, mesmo sem palavras. Mateu aproximou-se dela, tirando da mochila uma manta térmica. Aqui, vai ajudar a aquecê-la. Ele a envolveu cuidadosamente, o toque de seus dedos roçando de leve sua pele. Camila sentiu o coração acelerar. O calor que a percorreu não vinha apenas da manta. Era o calor do homem diante dela, tão intenso quanto o fogo que as montanhas escondiam sob a neve. "Obrigada", murmurou, olhando-o nos olhos. Por um momento eles permaneceram assim, próximos demais, respirando o mesmo ar rarefeito. O barulho da tempestade parecia distante diante do silêncio carregado de tensão que os envolvia.
Mateu desviou o olhar, pigarreando, como se lutasse contra algo dentro de si. Precisa descansar um pouco. Ainda não sabemos quanto tempo ficaremos aqui. Camila assentiu, mas era impossível relaxar. A cada minuto a tempestade se intensificava, fazendo as rochas vibrarem. Rodrigo permanecia alheio, indiferente à situação, como se estivesse em um mundo próprio. Foi então que um trovão retumbou, tão próximo que fez a gruta estremecer. Instintivamente, Camila buscou a mão de Mateu, apertando-a com força. Ele respondeu ao gesto sem hesitar, seus dedos firmes envolvendo os dela, transmitindo uma segurança que nenhum abrigo poderia oferecer. Está tudo bem, ele sussurrou, inclinando-se para que ela ouvisse. Eu estou aqui. As palavras ecoaram em seu coração como uma promessa silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu-se realmente amparada. O tempo passou devagar. Horas, talvez. O frio tornou-se mais intenso e a proximidade deles inevitável. Para evitar que o corpo dela perdesse calor, Mateu aproximou-se ainda mais, permitindo que Camila se aninhasse contra seu peito. Ela podia ouvir as batidas firmes de seu coração, rápidas demais para alguém tão controlado. Rodrigo lançou um olhar de reprovação quando percebeu, mas nada disse. Talvez porque, no fundo, também soubesse que não havia mais espaço para negar a distância que havia crescido entre eles. Camila, envergonhada, fechou os olhos, mas não afastou o corpo. O contato com Mateu era mais do que conforto. Era uma chama acesa em meio ao gelo. Em certo momento, ela ergueu o rosto e encontrou o olhar dele. Estavam tão próximos que os lábios quase se tocavam. A respiração dele roçava sua pele e a dela se acelerava a cada segundo. Camila, Mateu murmurou, a voz rouca, carregada de desejo contido. Ela sentiu a vertigem, como se estivesse à beira de outro abismo. Não o da montanha, mas o do próprio coração. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, Rodrigo pigarreou alto, quebrando o momento. Acho melhor todos dormirem. Amanhã teremos uma longa descida. Mateu se afastou lentamente, como se arrancasse a si mesmo de uma tentação irresistível. Camila suspirou, tentando controlar a avalanche de emoções que a consumia. A tempestade lá fora rugia, mas dentro da gruta era outra tormenta que a devastava. A tempestade do desejo, impossível de conter. E no fundo, Camila sabia que aquela noite havia mudado tudo. A tempestade continuava a rugir do lado de fora, mas dentro da cabana improvisada, o mundo parecia ter outro ritmo. A luz fraca da lareira lançava sombras dançantes nas paredes de madeira, enquanto o cheiro da neve derretida misturava-se ao calor humano que preenchia o ambiente. Camila estava sentada junto a Mateu, ainda encolhida sob a manta térmica, mas agora não era apenas o frio que a fazia tremer. Seus olhos encontraram os dele, e naquele instante toda a tensão acumulada nos últimos dias irrompeu com força. Cada olhar, cada toque acidental, cada gesto de cuidado haviam se transformado em uma corrente elétrica invisível que a percorria inteira. Ela tentava racionalizar, lembrar-se de Rodrigo, lembrar-se de quem ela deveria ser. Mas o calor do corpo de Mateu, a presença intensa e firme, tornava impossível qualquer resistência. Camila, sussurrou Mateu, aproximando-se um pouco mais, tão perto que o ar entre eles parecia carregado de desejo. Eu não posso... Ele interrompeu a frase com um suspiro, como se estivesse lutando contra algo que não podia controlar. Mas ela percebeu que não era apenas ele. Ela também não podia mais se conter. O medo do proibido, a adrenalina da montanha, a proximidade física. Tudo se combinava em uma tempestade de sensações que a deixava sem fôlego. Quando seus dedos roçaram acidentalmente a mão dele, a faísca explodiu. Mateu inclinou-se lentamente e Camila sentiu o calor do corpo dele invadir cada espaço, cada centímetro de pele que tocava.
Seus olhos se encontraram, e por um momento o tempo pareceu parar. A tempestade lá fora não importava. Só existiam eles dois. Eu não posso resistir, murmurou ela, a voz quase falhando. Mateu a puxou suavemente para perto, e seus lábios se encontraram em um beijo que começava tímido, mas rapidamente se transformava em algo mais intenso, mais urgente. Cada toque, cada suspiro, carregava a mistura de desejo reprimido e a entrega absoluta ao momento. Camila sentiu o corpo dele contra o seu, a força e a delicadeza de suas mãos, a segurança de seu abraço, e soube que não havia mais retorno. O frio que a cercava desapareceu, substituído pelo calor que crescia a cada instante. A lareira crepitava, mas era o calor humano que os consumia. Ela fechou os olhos, entregando-se completamente, sentindo cada batida do coração de Mateu contra o seu. Era como se cada toque dele fosse uma promessa silenciosa, cada beijo uma declaração de paixão que não podia ser contida. Rodrigo, lá, fora na tempestade da vida que ela supunha estar protegida, parecia distante, irrelevante. Ali, naquele espaço pequeno e aquecido, existiam apenas Camila e Mateu, em um universo próprio, onde a neve não podia alcançá-los, e o tempo parecia ter se dobrado sobre si mesmo. Quando finalmente se separaram, respirando pesadamente, Camila apoiou a testa no peito dele. O coração de Mateu batia tão rápido quanto o dela, e ela sentiu que, apesar do medo, da culpa e do proibido, aquilo era inevitável. Eu não queria, começou Mateu, mas sua voz falhou, tomada pelo calor do momento. Não diga nada, respondeu ela, acariciando o rosto dele, sentindo a barba por fazer, a pele quente, os lábios que ainda tremiam. Não agora. O restante da noite se desenrolou em silêncio e gestos. Cada toque era um redemoinho de sensações, cada respiração compartilhada carregava a intensidade de uma paixão recém-descoberta. Não havia pressa, não havia regras, apenas eles, a chama da lareira, o frio da montanha lá fora e a certeza de que nada seria igual dali em diante. Camila sabia que aquilo era perigoso. Sabia que o mundo lá fora esperava por ela com responsabilidades, compromissos, expectativas. Mas naquele momento nada importava. Só o calor de Mateu, a entrega mútua, a sensação de ser completamente desejada e de desejar com a mesma intensidade. Quando finalmente a tempestade passou e os primeiros raios de sol começaram a penetrar, pelas frestas da cabana, eles ainda estavam juntos, abraçados, respirando o calor que criaram. Nenhuma palavra era necessária. O silêncio carregava toda a intensidade daquilo que viveram, e Camila sentiu que, mesmo depois da tempestade, nada seria capaz de apagar a marca daquela noite. E ali, nas alturas, envolta pelo frio e pelo perigo, nasceu algo que não podia ser ignorado. O desejo ardente, avassalador, que mudaria suas vidas para sempre. O sol despontava timidamente sobre as montanhas, refletindo tons alaranjados e dourados sobre a neve ainda fresca da noite anterior. Camila despertou lentamente, o corpo ainda quente sob o abraço protetor de Mateu. Por um instante, hesitou. A lembrança da noite anterior invadiu sua mente e, com ela, um turbilhão de emoções. Prazer, desejo, mas também culpa. Ela virou-se de lado, encarando o rosto de Mateu. Ele dormia com a expressão tranquila, a respiração regular, alheio, a tempestade interna que consumia Camila. Ela tocou suavemente sua mão, tentando memorizar cada detalhe. Os dedos longos, firmes, a pele quente que contrastava com o frio da montanha. O perfume amadeirado que parecia se misturar com o ar gelado. Mas a consciência começou a pesar. Rodrigo ainda estava ali, presente no chalé, esperando que Camila voltasse à rotina que ele acreditava ser normal.
O contraste entre a frieza dele e a intensidade de Mateu a fazia sentir-se dividida, como se estivesse traindo não apenas Rodrigo, mas a própria moral que sempre guiara sua vida. Mateu acordou com o toque dela. Seus olhos castanhos encontraram os dela e um sorriso leve, quase infantil, surgiu em seus lábios. "Bom dia", murmurou a voz rouca de sono. "Bom dia", respondeu Camila, desviando o olhar rapidamente. O calor que sentia ainda percorria todo o seu corpo, mas a culpa apertava seu peito. "Nós precisamos nos preparar." Mateu a observou por alguns segundos, notando a hesitação, a tensão que ainda pairava sobre ela. Um toque suave em sua mão trouxe-a de volta à realidade. "Está tudo bem", disse ele, firme, mas gentil. "Não há pressa." Ela assentiu, mas as palavras dele não apagavam a lembrança do que haviam compartilhado. A tensão entre desejo e culpa se tornou quase física, tornando cada gesto, cada olhar, carregado de significado. Durante o café da manhã, no chalé, Rodrigo mantinha sua postura habitual, distante, desinteressado, preso ao celular e às próprias preocupações. Camila sentiu-se sufocada pelo contraste entre ele e Mateu, que permanecia atento, observando cada detalhe, garantindo que ela não sentisse frio, oferecendo pequenas gentilezas que faziam seu coração disparar. Enquanto o grupo se preparava para a descida da trilha, Camila se viu dividida entre seguir com Rodrigo e sucumbir ao magnetismo que a atraía para Mateu. A cada passo, cada toque acidental, cada encontro de olhares, a culpa e o desejo se misturavam de forma quase insuportável. "Camila, cuidado!" alertou Mateu quando ela escorregou levemente em um trecho de gelo. Ele segurou seu braço firme, fazendo o calor de seu toque percorrer-lhe o corpo inteiro. Ela desviou o olhar, mas não conseguiu se afastar dele. Cada gesto dele a prendia mais, cada movimento fazia seu coração bater mais rápido. Rodrigo observava, de longe, indiferente, e a sensação de isolamento emocional ao lado dele tornou-se ainda mais clara. A descida se transformou em um jogo silencioso de tensão. Camila se encontrava dividida entre dois mundos: a segurança fria e previsível de Rodrigo e a intensidade ardente de Mateu. E cada passo, cada respiração, cada toque acidental apenas reforçava que o desejo que sentia por Mateu não poderia mais ser ignorado. Ao final da trilha, chegaram a um mirante que oferecia uma vista de tirar o fôlego do vale coberto de neve. O vento frio cortava a pele, mas não parecia suficiente para apagar o calor que queimava dentro de Camila. Ela se apoiou na grade de proteção, tentando organizar os pensamentos. Mateu aproximou-se, oferecendo um casaco extra. O gesto simples fez com que seu corpo inteiro estremecesse. "Obrigado", disse a voz baixa, quase um sussurro. "Não precisa agradecer", respondeu ele, o olhar intenso fixo no dela. "Mas precisa ouvir seu coração." Ela respirou fundo, percebendo que não conseguiria ignorar o que sentia por ele. A culpa estava ali, sim, mas o desejo era mais forte. E pela primeira vez, Camila percebeu que aquela paixão, perigosa e proibida, poderia ser impossível de conter. Rodrigo, insensível à tensão entre eles, tirava fotos do horizonte, inconsciente do conflito que se desenrolava a poucos metros de distância. Camila desviou o olhar dele e encontrou Mateu, que a observava, com um misto de desejo e cuidado. O contato visual durou segundos que pareceram horas, e nesse instante tudo ficou claro. Nada mais seria como antes. Quando o grupo retornou ao chalé, Camila sentiu a tempestade interna crescer ainda mais. A proximidade de Mateu, os gestos, os olhares, tornavam impossível ignorar o que seu corpo e sua mente ansiavam. Ela sabia que, em breve, teria de fazer escolhas, e que a linha entre o proibido e o inevitável tornava-se cada vez mais tênue.
Naquele momento, Camila compreendeu que estava entre a culpa e o desejo e que não havia muro capaz de conter a paixão que ameaçava transbordar. O vento da tarde soprava frio sobre a varanda do chalé, mas dentro de Camila algo ardia mais forte que qualquer neve ou gelo das montanhas. Cada passo de Mateu, ao se aproximar, fazia o coração dela disparar, e cada vez que seus olhares se encontravam, era como se a gravidade do mundo desaparecesse, deixando apenas a força magnética entre eles. Rodrigo permanecia no interior do chalé, absorto em ligações e mensagens, distante da tensão que crescia a cada segundo. Ele não percebia, não sentia, e isso apenas aumentava o efeito que Mateu exercia sobre Camila. Uma atração impossível de negar, intensa e urgente. "Camila", chamou Mateu, a voz baixa, carregada de significado. "Podemos conversar?" Ela assentiu, sentindo o calor subir-lhe às bochechas. Eles se afastaram da varanda, encontrando um canto mais isolado, protegido do vento. O silêncio entre eles era carregado, como se cada respiração carregasse a antecipação de algo prestes a acontecer. "Eu não devia", começou ela, mas foi interrompida pelo olhar intenso dele. "Eu sei", murmurou Mateu, aproximando-se. Um passo, depois outro. Mas nenhum de nós consegue negar o que sente. O corpo de Camila reagiu antes da mente. Cada centímetro dela parecia vibrar com a presença dele. O frio do vento contrastava com o calor que crescia no peito, uma chama que se tornava impossível de apagar. Sem perceber, ela deu um passo em direção a ele, e ele fechou a distância restante. O olhar dele se encontrou profundo, intenso, revelando tudo que palavras jamais poderiam expressar. E então, num impulso irresistível, Mateu a puxou para si, e seus lábios se encontraram em um beijo que quebrou todas as regras, todas as barreiras que Camila acreditava ter. O beijo começou suave, explorando, provocando, mas rapidamente se transformou em algo mais intenso, urgente, quase desesperado. As mãos de Mateu envolveram o corpo dela, pressionando-a contra si com força e desejo contido, enquanto Camila correspondia, entregando-se por completo à intensidade do momento. Cada toque era um choque elétrico, cada respiração compartilhada carregava o peso de tudo que tinham reprimido até então. Camila sentiu-se flutuar entre a culpa e o prazer, entre o proibido e o inevitável, mas a força do desejo era maior que qualquer razão. O frio da varanda desapareceu, substituído pelo calor dos corpos colados, pela urgência de mãos e lábios, pela intensidade de sentimentos que se tornavam impossíveis de conter. Cada toque, cada sussurro, cada suspiro os aproximava mais do limite, mas eles não queriam parar. Não agora, não jamais. Mateu inclinou-se ainda mais, beijando o pescoço dela, e Camila gemeu baixinho, entregando-se àquele prazer que queimava mais que qualquer chama. O mundo lá fora, Rodrigo, as regras e limites, tudo desapareceu diante da intensidade do momento. Por alguns instantes o tempo pareceu suspenso. Havia apenas eles dois, fundidos em um desejo avassalador, cada gesto carregado de paixão, cada toque revelando a intensidade de sentimentos até então contidos. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Camila apoiou a testa no peito de Mateu, sentindo o coração dele bater tão rápido quanto o dela. O olhar dele encontrava o dela, intenso, arrebatador, cheio de promessas silenciosas. Começou ela, mas as palavras falharam diante da realidade do que sentia. "Eu sei", respondeu ele, a voz baixa, firme, mas carregada de emoção. "Ninguém disse que seria fácil, mas agora é real." O silêncio que se seguiu foi mais poderoso do que qualquer frase. Eles sabiam que cruzaram uma linha, quebraram regras, desafiaram limites. Mas no fundo, nenhum dos dois queria voltar atrás.
Naquele instante, sob o céu cinzento das montanhas e o vento que ainda soprava lá fora, Camila e Mateu descobriram que o desejo, quando verdadeiro, não podia ser contido. E que o primeiro beijo proibido não era apenas um gesto de paixão. Era a explosão de tudo que tinham reprimido, o início de uma entrega que mudaria suas vidas para sempre. Quando finalmente se afastaram, mesmo que por alguns centímetros, sabiam que nada seria igual. Cada olhar, cada toque, cada suspiro carregaria a lembrança daquele beijo que quebrou regras e despertou algo que ninguém poderia apagar. E naquele instante, Camila percebeu que estava completamente perdida, nas alturas do desejo. O sol da manhã brilhava sobre a neve das montanhas, refletindo um brilho quase cegante que contrastava com a tensão que ainda pairava no ar. Camila despertou com uma mistura de ansiedade e expectativa. A noite anterior tinha sido avassaladora, e o beijo que quebrara todas as regras ainda queimava na memória. Cada vez que se lembrava do toque firme de Mateu, da respiração compartilhada, do calor que consumira seus corpos, um arrepio percorria-lhe a espinha. Ela sabia que precisava encarar a realidade. Rodrigo ainda estava ali, embora cada gesto, cada olhar, cada palavra dele a deixasse cada vez mais distante. A culpa não desaparecera, mas o desejo por Mateu era impossível de ignorar. A linha entre certo e errado havia sido atravessada, e Camila sentia que não havia mais volta. Mateu apareceu na porta da cabana, o cabelo ainda levemente úmido da neve, o olhar firme e intenso. Cada movimento dele exalava segurança e desejo contido. "Bom dia", disse ele, aproximando-se. "Dormiu bem?" "Mais ou menos", respondeu Camila, desviando o olhar, tentando controlar a respiração. "Precisamos conversar." Ele sorriu, levemente, aproximando-se e segurando suas mãos. "Sei." A voz dele era baixa, grave, carregada de emoção. "Mas primeiro, precisamos entender o que sentimos." Antes que pudesse reagir, Mateu a puxou para perto, e seus lábios se encontraram, em um beijo breve, intenso, carregado de promessas. Camila se deixou levar, sentindo cada toque, cada suspiro, cada sensação que crescia entre eles. Mas logo se separaram, conscientes de que não podiam mais adiar a conversa. "Camila", começou Mateu, olhando-a profundamente nos olhos. "Eu não posso esconder, não quero esconder. Eu te desejo e não consigo fingir que não sinto." Ela engoliu em seco, o coração batendo acelerado. A intensidade do que sentia por ele era esmagadora. "Eu também", murmurou, a voz quase falhando. "Mas Rodrigo..." Mateu suspirou, aproximando o rosto do dela, quase encostando a testa. "Rodrigo não entende. Ele não percebe o que há entre nós. Mas eu não posso mais negar, e você também não." A verdade pesava no ar. Camila sabia que ele estava certo. Cada gesto de carinho, cada olhar intenso, cada toque que trocaram não podia mais ser ignorado. O desejo havia se tornado mais forte que qualquer obrigação. Nesse instante, Rodrigo apareceu no chalé, interrompendo o momento. O olhar dele percorreu a cena e pela primeira vez Camila viu surpresa, incredulidade e talvez raiva. "O que está acontecendo aqui?" perguntou a voz firme, mas vacilante. Camila engoliu em seco. Não podia mais mentir para si mesma nem para ele. "Rodrigo, eu..." começou, sentindo a culpa apertar, mas a verdade precisava ser dita. "Não podemos continuar assim. Eu descobri algo sobre mim mesma, algo que não posso ignorar." Mateu segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso. Ela respirou fundo e continuou. "Eu não posso mais fingir. O que sinto por você, Rodrigo, mudou. Não é amor, não é você. É alguém que esteve comigo em cada momento, que me protegeu, que me fez sentir viva." Ela olhou diretamente para Mateu
e suas palavras se completaram com um sussurro. É ele. Rodrigo ficou pálido, a incredulidade estampada no rosto. O silêncio se instalou, pesado, quase sufocante. Você está me dizendo? Murmurou Rodrigo, sem conseguir terminar a frase. Sim, respondeu Camila firme, mas com o coração apertado. É ele. Mateu. O choque se transformou em um silêncio absoluto. Mas para Camila era libertador. A culpa ainda existia, mas a verdade havia sido revelada, e com ela a possibilidade de viver um amor intenso e verdadeiro. Mateu aproximou-se, e desta vez, sem hesitação, envolveu Camila em seus braços, colando-a a si. O calor que os consumia, o desejo que transbordava, tornou-se impossível de ignorar. Rodrigo, vendo a intensidade do que compartilhavam, percebeu que não havia espaço para disputa. A verdade se tornava clara. Camila havia escolhido e não havia volta. Eles se beijaram novamente, desta vez sem medo, sem barreiras, permitindo que cada toque, cada suspiro, cada batida de coração contasse a história que as palavras não conseguiam expressar. A montanha, a neve, o vento, tudo desapareceu diante da força da paixão que agora se consumava. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Camila sorriu, uma mistura de alívio e felicidade inundando seu peito. Ela sabia que desafios ainda existiriam, mas naquele momento nada importava, além do homem que segurava sua mão e a fazia sentir viva como nunca antes. Vamos enfrentar tudo juntos, murmurou Mateu, aproximando a testa da dela. Nada mais importa. E naquele instante, no topo do mundo, entre montanhas e neve, Camila percebeu que o amor verdadeiro não se mede por regras ou expectativas, mas pela intensidade do desejo, pela coragem de seguir o coração e pela paixão que transforma vidas para sempre. A montanha, que outrora fora testemunha de perigo e medo, agora assistia à consumação de um amor avassalador, impossível de negar, que queimava mais forte que qualquer tempestade, nas alturas do desejo.